O turismo, que nos últimos anos foi um dos principais motores da economia, é agora o setor mais afetado pela pandemia. Vamos perceber como está a situação, como será possível recuperar do impacto sofrido. É agora convidado deste jornal de domingo o CEO da Forte Tourism e ex-presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Atílio Forte. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Neste momento, qual é que é o diagnóstico que faz? O turismo continua com quedas significativas? É evidente, não há como negá-lo, a realidade é esta. O mundo, em meados de março, sensivelmente, para o turismo entrou em modo de pausa e, muito lentamente, muito progressivamente, temos vindo a ter alguns sinais de retoma a nível global. Mas sente que o Cá em pior já Portugal, terá passado? não, o pior ainda não passou. Estamos. Porque esta situação, deixe-me só fazer um parênteses, é uma situação de grande complexidade. Porquê? Porque é um fator exterior a tudo isto, é um fator exógeno que nós não dominamos. E, portanto, este vírus, este maldito vírus, veio-nos complicar e apanhar a vida a todos e apanhar-nos completamente de surpresa. E depois, é também um fator de preocupação, porque nós não sabemos a extensão disto, até haver um tratamento, uma vacina, qualquer fármaco que ajude pelo menos a atenuar os efeitos. Tudo isto acaba por negar aquilo que é a essência da atividade turística, que é a deslocação. Ou seja, não podendo, sendo o único remédio, por assim dizer, confinar, não deslocar, isto nega o que é o turismo. Bom, e portanto, passámos pela situação que todos vimos e o turismo entrou, como eu estava a dizer, em modo de pausa. Lentamente, aquilo que nós temos vindo a assistir, um pouco por toda a parte, e Portugal não tem fugido também a essa situação, é as empresas, porque estamos a falar de uma atividade económica eminentemente privada, a procurarem voltar à normalidade possível, que não é exatamente a normalidade E o verão anterior. será o grande teste nesse sentido? As expectativas são mais animadoras ou nem por isso? Eu não quero ser nem excessivamente pessimista, nem excessivamente otimista. Vou procurar ser o mais realista, dir-me, bom, isso é quase uma evidência, mas a realidade é esta, é que as empresas, neste preciso momento, vão ter um balão de oxigênio. Mas esse balão de oxigênio vai acabar em meados de setembro. E depois, vamos ter segunda vaga ou não? Ainda hoje, pouco antes de vir para aqui, estava a ver nas notícias que já há sítios do mundo com uma segunda vaga. Esperemos que não nos atinja, mas, e entretanto, será que nós e os demais países, porque nós não estamos isolados, não estamos numa ilha, não estamos sozinhos no mundo, e lá está, para haver turismo é necessário haver deslocação, têm feito o trabalho de casa, perdoe-se uma expressão. Porquê? Porque nós vimos, por exemplo, no caso português, que fomos muito bons a confinar. E isto não é crítica para ninguém, é uma constatação da realidade, mas quando desconfinámos, se calhar devíamos ter tomado alguns cuidados, ter algumas cautelas que não tivemos. E, entretanto, a situação fugiu-nos um pouco do controle, nomeadamente no caso da atividade económica do turismo, com efeitos nefastos, como é o caso que nós temos assistido, por exemplo, da questão do mercado britânico, tão importante que é, por exemplo, para o Algarve e para a Madeira. E já que fala na questão da importância desses mercados para Portugal, olhando para a tendência que tem sido dos preços ao nível da hotelaria, visto que maioritariamente este ano o que estamos a assistir, que temos assistido nas reportagens no Algarve, é o turismo nacional, que de facto está um pouco a tentar dar este ânimo, mas os preços não estão mais baixos. Não seria possível ou não deveriam os preços baixar mais este ano para atrair mais, visto que são os portugueses? Percebo e faz todo o sentido a sua pergunta. Embora eu, daquilo que tenho visto de uma forma geral, os preços estão ligeiramente mais baixos daquilo que eu tenho. Pode haver um caso ou outro que isso não seja bem assim, mas há uma coisa que é muito importante frisar, é que as empresas estão com muito mais custos do que tinham. Porque hoje em dia há um conjunto vastíssimo de regras sanitárias e de cuidados sanitários que há que ter em atenção. Há umas necessidades de mão de obra, por exemplo, coisas que quem nos está a ver sabe perfeitamente. Todos nós estávamos habituados a chegar a um hotel e o pequeno almoço servíamos num buffet. Hoje em dia, o buffet está lá, para nós podemos passando a observar, mas tem que haver alguém que nos traga aquilo que nós queremos ao nosso lugar. E, portanto, isso obriga a encargos pessoal. Depois, há que sempre que nós usamos uma cadeira, sempre que nós usamos uma mesa, há que desinfetar, há que limpar, ou seja, há todo um conjunto de custos operacionais, estou-lhe a dar alguns exemplos só para ilustrar, mas há todo um vasto conjunto de situações e, portanto, também as empresas que
não podemos esquecer, tiveram 2 meses e meio, 3 meses fechadas, algumas ainda estão fechadas neste momento. E por isso mesmo, as que abriram para terem mais clientes, não seria mais fácil, visto que também há menos poder de compra, há mais dificuldades económicas, não seria uma estratégia a adotar, pelo menos nesta fase, pelo menos até ao final do ano? O depreciar também não é solução. Nós vimos isso noutra crise com contornos completamente diferentes, há 10, 12 anos atrás, e vimos o mau resultado que isso teve e o tempo que nós depois demorámos a repor preços. Foram 7, 8 anos que se demorou. Mas repara uma coisa, do ponto de vista competitivo, e acho que qualquer pessoa pode, hoje em dia, com o acesso às tecnologias de informação é fácil, está tudo à distância de uma tecla, nós vamos à internet e, por exemplo, basta ver quanto é que não custa um hotel numa cidade, numa capital europeia e quanto é que custa em Lisboa. E vamos ver que Lisboa, sinceramente, será muito mais competitiva, ou o Porto, do que qualquer capital ou cidade, ou segunda cidade mais importante de qualquer país, de uma forma geral. Portanto, não julgo que seja por aí. Agora, o que as empresas também têm que fazer, têm que lhes ser dado é possibilidade, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer passado este balão de oxigênio, como há bocadinho estávamos a falar, e não sabemos o que é que vai acontecer. E isso é que tem que haver medidas, porque o turismo tem especificidades muito próprias. E, portanto, se nós tratarmos a atividade turística, ou as empresas e o universo do turismo, tal como se trata a indústria, ou mesmo o próprio comércio, ou a agricultura, nós não podemos, não há aqui uma solução mágica que é então, também serve a todos. Portanto, faltam situações específicas, para já entender o que é a essência do turismo. Repare, e mais uma vez não é crítica, porque eu sinceramente admiro e louvo o trabalho de quem tem que decidir, nomeadamente quem está ligado ao Estado e propriamente dito na governação. Não é fácil. Há muitas urgências para correr. Agora, há uma coisa que é algo que me parece óbvio. O turismo não cria estoques. Ou seja, quando eu não vendo um quarto de hotel para uma determinada noite, um lugar de avião para aquele voo, uma mesa num restaurante para aquela refeição, se vender na noite seguinte, no voo seguinte, na refeição seguinte, ou que seja qualquer outro produto, eu não pude pôr aquele quarto, aquele lugar de avião, aquela mesa de lado para criar alguma riqueza mais tarde. Não, ficou perdida para sempre. Ora, isso não acontece, porventura, noutras áreas da atividade económica e, portanto, logo aí nós não podemos tratar da mesma forma aquilo que é diferente. Então, quais seriam aqui as áreas de intervenção prioritárias? Olha, desde logo há uma coisa que há que perceber. Primeiro é esta, que o turismo não pode criar estoques. Depois tem que haver aqui, na minha ótica, e tenho defendido, fundos perdidos. Eu que sempre fui, enquanto dirigente associativo, já que recordou esse meu passado já um pouco longínquo, sempre fui contra os fundos perdidos. Aliás, creio que foi no meu tempo que se acabaram os fundos perdidos para o turismo. Hoje em dia, eu sou... Não, há que reconhecer, mas só não evolui, não muda de ideias. Perdoe-me a falsa modéstia, quem não é inteligente. Porque hoje em dia não há outra solução. Por exemplo, as questões fiscais. Nós vemos que há países, nomeadamente do universo da União Europeia e agora no limbo entre a União e fora da União, como é o caso do Reino Unido, que, por exemplo, já adotaram medidas de abaixamento, por exemplo, da taxa do IVA para o turismo. E há países que nem são propriamente potências turísticas, não só o Reino Unido, mas para citarmos, por exemplo, a Alemanha, que não é propriamente uma potência turística, mas e que foram acompanhados também dessas mesmas medidas por outros, por exemplo, que são potências turísticas e nossos concorrentes, como é o caso da Grécia. Por exemplo, fazia sentido baixar, nem que fosse temporariamente, durante um ano e meio, o IVA no turismo. Porquê? Porque era uma forma, não é que com isso os preços também não vamos iludir as pessoas, que os preços fossem baixar como há bocadinho que estávamos a conversar. Não, mas pelo menos ajudava, porque as empresas estão desesperadas do ponto de vista, mais do que a sua viabilidade económica, está neste momento em causa as suas disponibilidades de tesouraria. E depois, o turismo é uma atividade económica muito simbiótica e nós não nos podemos esquecer que no meio deste processo todo vamos perder empresas. Mas há uma coisa que todos temos a certeza. Mais tarde ou mais cedo, espero que mais cedo do que tarde, a retoma vem aí. E nós precisamos de tecido económico com capacidade para nos manter na crista da onda do turismo mundial como temos vindo a estar. Uma última pergunta para uma resposta muito rápida, mas acha que a retoma vai conseguir levar-nos aos níveis onde nós estávamos antes desta pandemia? Eu creio que paulatinamente lá iremos. Mas há muitas coisas a resolver e estava-nos pano para mangas, desde logo a começar pela resolução do problema da aviação a nível global,
que hoje em dia é o meio por excelência de transporte no turismo. Sem a aviação não há deslocação, logo não há turismo. Atílio Forte, boa noite e Boa noite. obrigada Muito obrigado pelas também pelo suas convite. explicações e também pelos desafios que aqui nos deixou. Obrigado.